passado, escreveram seus nomes na história. Ó tricolor é destinado ao presente e futuro. Oi pessoal, estamos aqui com o grande Edmilson, né? Mais um programa especial aí do Pisando na Bola. Vamos entrevistar vários jogadores do Criciúma e eu quero começar com o Edmilson, que é meu amigo, né? Nós trabalhamos juntos e já conhece muita família dele, conhece minha família também. A gente tem um passado aí bem bacana, mas esse cara aqui é craque, já jogou muito, né, Edmilson? Obrigado, Luiz Felipe. Abraço a todos. Bom, meu nome é Edmilson Mondardo, sou natural lá de Timbé do Sul e vim para Criciúma em 82 para estudar educação física aqui na Unesc, em Criciúma. E juntamente com o meu estudo eu comecei a treinar no Criciúma, na base do Criciúma, no Junior de Criciúma. E foi rápido, né? A minha ascensão, minha subida para a equipe principal já em 82 mesmo. Eu já participei de um jogo como reserva, mas já participei. Sim, Tá com quantos anos? Na época? 17 anos. 17 anos, 17 legal. Anos, E já em 83 já fui para a equipe principal. Eu treinava na equipe principal, jogava algumas vezes na base e retornava pro profissional. Sim. Mas já estava incorporando no grupo. E aí foi a sequência. 84 já me profissionalizaram e aí já segui o caminho, né? E 86 foi um grupo que formado, né? O presidente na época era o Moacir Fernandes, que tinha assumido há pouco tempo. E a base principal do time era formada da casa. Na casa. Tinha alguns jogadores de fora, né, que tinham vindo de fora, mas a maioria era da base, 60% do plantel era da base. Então isso ajudou bastante, porque todo mundo se conhecia muito como jogava, então... E na época que entrou contigo em 82, quem que lembra assim, que na época, da tua época ali, que ficava contigo na concentração e tal, né, que depois virou como jogador, que veio contigo? Na época do Silvio Laguna, né, que chegou um pouco o Sandrini, que era o goleiro nosso, né? O Rude, chegou a jogar vários no profissional, depois não teve uma sequência mais efetiva, mas bem. Ou seja, todos na nossa época tiveram oportunidades assim para jogar e participaram daquela evolução do Criciúma naquela época, né? O Edmilson, aí naquela época depois do Criciúma, vamos falar um pouco disso também. Depois do Criciúma, depois tu também mudou de time, né? Tu fez aquele, a gente falou do Catarinense mais tarde. Tu teve o Criciúma, depois tu foi pro Cruzeiro, né? Fui vendido pro Cruzeiro, né? Como assim, me vendeu pro Cruzeiro. Não sei na época se era cruzeiros novos, cruzados novos, alguma coisa assim. Mas foi um dinheiro bom? Foi um bom dinheiro, foi 150 milhões, né? E mais 3 jogadores, né? O Evandro zagueiro, o Vilmar zagueiro. E foi o campeão 91. Isso, os dois, né? Muito bons jogadores. E o Gilson, ponto atacante pela direita, também bom jogador, mas não teve sequência. Legal. E daí no Cruzeiro eu não tive tantas oportunidades, mas fiz... Concorrência era difícil? Muito grande, já tinha um time muito fechado e tal. Não joguei muito, mas fiz alguns gols, participei na conquista do Campeonato Mineiro de 90. E depois fui emprestado para o Fluminense. Foi emprestado para o Fluminense. O Fluminense jogou bem? Fluminense joguei bem, fui campeão da Copa Rio, fui artilheiro da Copa Rio. Depois tive uma lesão séria no adutor da coxa, que tive parado uns 3 meses, retornei no Brasileiro, já nomeado no Brasileiro, mas também fiz uns 8 gols no Brasileiro, fui bem. O Fluminense quis me comprar, o presidente do Cruzeiro na época não quis, que ele queria fazer um outro negócio e... Naquela época era passe preso. Passe preso. Bem diferente de hoje em dia, né? Hoje em dia é bem diferente, né? O jogador tem muito mais valorizado, né? E tem mais liberdade. Claro. Né? E daí eu fui negociado pro Bahia. O Cruzeiro comprou o Charles, que foi o atacante, foi o artilheiro do Campeonato Brasileiro no ano anterior, e era seleção nacional. Aí eu fui pro Bahia.
Bahia não foi legal, eu fiz um contrato de 1 ano e em 6 meses eu já saí. Mas o que tu acha que não deu certo assim? No Bahia, primeiro que eles não pagavam, né? O presidente lá era o Paulo Maracajá, que era um dos bambambam do Clube dos 11 aí, que mandava no esporte, no futebol brasileiro. Sim, aí que o Bahia estava em alta, né? Estava em alta, tinha recém sido campeão brasileiro. 88, né? Mas realmente não pagava, então não dá para ficar lá sem receber. Aí vim embora, rescindi o contrato, vim embora. Só que rescindi e fiquei sem nada. Sem clube, sem receber e sem poder jogar em outro clube. Estava preso, né? Aí eles fizeram um negócio com o Joinville. Aí viesse pro Joinville. Eu vim pro Joinville. O Criciúma não chegou a te pegar de volta, tentar de volta? Não, eles até tentavam, mas eles não liberavam. Não liberavam. Olha, quem me ligou foi o diretor de futebol. Ele falou assim, bem simples, se você quiser voltar a jogar futebol, assina com o Joinville. Foi bem simples e bem direto. Não teve ponto de correr. Não teve pra correr. Eu fui muito bem recebido no Joinville, né? O pessoal, gente. Mais perto de casa também, né? Mais perto de casa, me receberam muito bem. Só que eu tava voltando, fiquei um bom tempo parado, tive várias lesões. E várias lesões que tive me atrapalharam. Fiz alguns gols, mas não muitos. E já no outro ano, eu fui emprestado para o São Luís de Juí. O Guilherme Maculha assumiu como diretor lá. E me conheci daqui e tal, eu fui. E lá foi muito bem. Também Jogou gauchão? Joguei gauchão, fui artilheiro do clube, chegamos entre os 4 finalistas. E lá... Isso foi quando? 92. Foi logo no 92. Isso. Em 92 eu fiz esse campeonato e lá podia. Na fase final, os times que classificavam podiam contratar do interior. Entendi. Aí o Juventude me contratou. Eu joguei com o Juventude, a fase final, fomos campeões do interior, né? E joguei alguns jogos na Série B que teve ascensão para o Campeonato Brasileiro da Série A. No tempo da Parmalat que comandava. Já tinha Parmalat então? Já tinha Parmalat no Juventude. Juventude é uma estrutura muito boa, né? Muito forte e tal, até hoje, né? Até hoje? Então, e aí, dali eu fui pro México. Na verdade, ali eu consegui comprar meu passe. Comprou teu passe? Interessante isso aí, ó. Fui no Joinville e acertei, porque o meu passe estava no Joinville, eu fui lá e comprei meu passe, se não me engano, foi por 300 mil, alguma coisa. Olha só. Mas tinha empresário na época? Não. Tudo contigo? Tudo comigo. Eu fui lá e comprei, paguei uma entrada e mais uma 2 vezes. Olha só. Aí tu, agora escolheu onde eu quero jogar. Agora eu sou dono. Aí fosse ganhar dinheiro. Daí eu fui no México, joguei 3 meses no México e depois fui pra... Mas por que o México? Porque é um mercado muito bom. Mercado bom? Pagava bem? Pagava bem e tal. Então, foi uma proposta que me viram jogar e gostaram, eu só falei, é pra mim. Mas, claro, nem se compara com o futebol de hoje, né? O futebol começando ainda também, né? Sim. Mas eles estavam fortalecendo e pagando bem, então Aí fosse pro México. Fui pro México, joguei 3 meses no México, depois recebi uma proposta para El Salvador. Olha só. É um time que é das Forças Aéreas Salvadorenhas, aí eu tô seguro. Olha só. E que era um time que nunca tinha chegado às finais, que estava fortalecendo, eles contrataram eu, brasileiro, e mais 2 argentinos, um zagueiro e um outro atacante. Olha só. Chegamos à final. Perdemos a final pro Aliança, que é o time principal, né? Mas chegamos à final. Olha só. Fomos muito bem recebidos. Jogaste quanto tempo lá, Monstro? Joguei uma temporada. Depois retornei, voltei ao São Luís, que era o presidente lá. Volta pra cá. Parecido o seu Bagete, né? Quando ele sabia que eu estava aqui, ele me ligava, preciso de ti aqui. Tá? Eu só acertava e pronto, sabia que ia receber, tudo direitinho. Daí até 95, que foi o último ano que eu joguei lá, que teve um problema de caixa no final, e eu tive que pegar os 50% do Paulo Baier. E daí o Paulo Baier estava começando, presidente, eu fico com 50%, já que não tem dinheiro para pagar o restante. Essa história é boa também. Peguei 50%. Mas o Paulo Baier era diferenciado já? Já via na época? Assim.
Eu via isso, né? Porque eu era um jogador que tanto atacava pelo lado, como ia na diagonal, com muita técnica, batia na bola muito bem. Só que lá pro Ijuí, que era mais no interior, eles queriam um lateral mais de pegada, mais de marcação, mais de força, tal, e não tão técnico o Paulo, né? E foi o que aconteceu. Daí eu consegui trazer o Paulo Baier para cá em 97. Daí o Paulo decolou e foi longe, né? Ah, essa história é boa. Mas é uma história interessante. O Paulo Baier ficou bem marcado com essa questão técnica dele, porque a gente lembra na Copa, no campeonato, né, da Série B, né, em 2002, que ele, na verdade, já tinha abrido mão de lateral, né? Já era jogando como meio campo lá e é uma coisa bem difícil, né? Porque ele, mesmo assim, ele voltava para compor, assim. Depois disso também... Depois eu fiz uma cirurgia em Pelotas, fiz uma cirurgia grande no joelho. E tiveram que colocar 2 pinos na canela. Mas era desgaste mesmo? Não, foi o rompimento do ligamento cruzado anterior, né? Sim. E com suspeita de cruzado posterior. O posterior ficou só no rompimento, mas não total. Tá, parcial? Parcial. Então fiz essa cirurgia, na época foi 1 ano e meio de recuperação, eu fiquei 45 dias com gesso na época, hoje não se faz mais. Não. Então isso desgastou bastante e o retornei, aí eu fiz a minha recuperação toda aqui no Criciúma, o presidente Moacir me abriu as portas para mim. Isso já era 96? 97. 97. E retornei e tal, disse, olha, se quiser eu fico aí e tal. Daí, não, mas o médico não aconselha ainda, procura jogar. Daí eu fui procurar um time mais próximo para jogar, para ver se eu voltava bem. Acertei com o Tubarão, aí acertei com o Tubarão, me receberam muito bem também. Iniciei o Campeonato Catarinense, fiz uns 2 gols com o Figueirense e outro aí. Tive um jogo contra o Figueirense lá no Scarpelli, uma torção novamente no joelho, mesmo joelho, uma torção forte que eu travou o joelho. Bom, resultado, não consegui voltar mais a jogar a nível profissional. Com 31. Que novo? 31 anos. Eu tinha um perfil muito magro, assim, eu tinha a possibilidade de jogar bem mais. Sim. Mas infelizmente os médicos me aconselharam, depois de 1 ano e meio de tratamento e tal, me aconselharam a parar para não forçar mais. A nível profissional não tinha condições. Parou muito novo, com 31 anos, cara. Sim, claro, eu sou um pouco mais novo, né? Eu sou de 88, eu não lembro de te jogando e tal. Mas eu lembro que falavam muito que eu tinha tu era um atacante muito rápido e forte, né? O pessoal dizia muito que tu era magro, mas tu era muito rápido e forte, assim. Como é que tu te caracteriza? Não era bem um centroavante, né? Tu era como é que era o teu futebol, assim? Eu, na verdade, quando eu vim pro Criciúma, eu vim como meia, né? Como meia. Eu jogava lá como meia e... Meia de armação, assim? Meio ofensivo. Meio ofensivo. E vim pra cá e eu vim como meia, né? Então, foi um jogo contra a União aqui de Criciúma, que nós fazíamos a preliminar, os juniores, né? E o União é um time muito fortíssimo aqui da Mina, né? Sim. Foi campeão estadual de amador e tal. E nesse amistoso, nós estávamos perdendo de 2-0 no primeiro tempo e foi expulso não sei se foi um zagueiro ou alguém que foi expulso. E como é que nós íamos montar o time para tentar reverter e tal, e fizeram uma reunião interna lá, sei que resolveram tirar um atacante e me botaram eu como meio atacante, alguma coisa assim. Vamos pro jogo. Hoje seria o falso 9 hoje? Falso 9. Bem isso. Ou seja, eu fiz 2 gols e sofri um pênalti naquele jogo. Aí daquele em diante eu fiquei como um 9, como tu falou, um 9 falso. Eu me movimentava muito. Tinha muita mobilidade, é verdade, muita mobilidade. É bem diferente da época dos centroavantes, que eram mais paradão, mais fixo, né? Faziam mais a parede, né? E como tu era mais magro, mas também era rápido, né? Conseguia bem... Então eu fazia isso. E logicamente que aqui no Criciúma eu fui aprendendo a jogar. Por exemplo, eu tive alguns atacantes que me ensinaram muito, né? Como o Zé Carlos Paulista, claro. Paulinho Cascavel. Poxa, o Paulinho Cascavel me ensinou a proteger, a girar. O
Zé Carlos Paulista me ensinou como chegar para o cabeceio. E o Edmilson era aquele jogador que hoje em dia eles chamam que atacar os espaços, né? Isso. Que é a bola, o atacante que busca o espaço vazio para complementar, para chegar. Que é o que está faltando hoje em dia, né? Hoje em dia dificilmente tem essa figura do jogador, assim, né? Mas eu quero falar um pouquinho de 86, 40 anos lá. Edmilson, aquele time, assim, eu particularmente, eu acho que, claro, 91 foi campeão da Copa do Brasil, é um time que tu não estava mais, né? Tu tinha saído, mas tu compôs, né, de alguma forma, aquele elenco que estava lá, né? Mas tu não acha, eu praticamente, eu acho que foi o time que mais modificou o Criciúma em status de nível estadual e, consequentemente, no nível nacional, né? Porque aquele time era muito bom, era muito bom. Aquele campeonato eles dominaram de ponta a ponta, né? Sim, como eu falei antes, o Moacir Fernandes, o nosso presidente, né, montou uma equipe muito forte, foi escolhida a dedo, quem veio de fora, quem trouxe vários jogadores que incorporaram o grupo era muito jovem. Da base, mas trouxe jogadores importantíssimos, né, o Luiz Henrique, o goleiro, o Solis, o zagueiro, veio o Itá na lateral esquerda, o Sarandi na direita, eu trouxe o Vanderlei, da Chapecoense, trouxe o Rached, o Jorge Veras, nós tínhamos um plantel e junto com esses jogadores experientes tinha a gurizada da base que davam. Esse ano foi o teu melhor ano, tu acha? Com certeza, porque nós ganhamos tudo, né? Ganhamos tudo e... Jogou bastante também, né? Eu tive uma sequência muito boa, e não tive lesões, que é lógico, algumas lesões pequenas, pontuais, que não me atrapalharam a sequência de jogos. Então, que é importante para o atleta, né? Principalmente até leve, como era o meu caso. O pessoal não sabe, mas naquela época é bem diferente de hoje em dia. Hoje em dia a gente reclama do catarinense que é curto e tal, né? Mas naquela época eram 3 turnos, né? 3 turnos e ainda tinha a final ainda. Né? Foi 3 turnos, nós ganhamos o primeiro turno, a final foi no último jogo. Isso. No segundo turno a gente já conseguiu ganhar com um turno com uma rodada de antecedência. Isso. O terceiro turno a gente ganhou com 2 rodadas de antecedência. Isso. Depois fomos para um hexagonal final. Que era um hexagonal. Hexagonal ainda. Mais um hexagonal. Se eu repetir, eu jogava com todos os times. Todo mundo. Jogava 3, 4 vezes com o mesmo time. Sim, e daí que fomos campeões com 2 rodadas. 2 ou 3 rodadas de antecedência. Cada título ganhava um ponto, né? Uma coisa assim, né? Cada título dava um ponto a mais. Então o Criciúma largou com 3 pontos já no hexagonal, né? Então já estava na frente. Sim, com 3 rodadas de antecedência a gente conseguiu o título. E o título muito merecido, né? Quer dizer... Tem que falar nesse ano do primeiro turno. O primeiro turno foi tão festejado, ou se não mais festejado que o título. Que era a época o Joinville tinha 8 vezes campeões. E nós no primeiro turno nós empatamos aqui, nós ganhamos aqui de 1-0 e o jogo era na final lá em Joinville. Nós empatamos lá de 1-1, se não me engano, ou 0-0, não lembro. Acho que foi. E a torcida nos recebeu em festa, né? Lá na BR-101, lá na Sara, ou seja, na BR-101 pararam o trânsito, pararam o ônibus, botaram nós em cima de um carro de corpo bombeiro, nós viemos até o estádio. Era uma hegemonia muito grande, né? 5 anos, 6 anos, né? 5 anos, né? 5 anos de Joinville. Mais 8 anos. 8 anos de Joinville, 8 anos de Joinville. Joinville era um time muito forte. Né? Então foi uma festa muito grande, o estádio todo cheio de pessoas. Por isso que eu digo, que eu acho que pra mim esse título é o título que marca o início de uma nova fase do Criciúma, porque a partir daí, depois veio os outros catarinenses, veio a Copa do Brasil, né? Veio os anos 90. Daí nesse ano nós ganhamos o catarinense, né? Teve, lógico, a invasão depois do campo, no campo e tal, que a gente sai só de sunga e às vezes sem nada, e sai correndo. Sai correndo. Mas acontece. E depois nós entramos num torneio paralelo que teve, que é um acesso para a Série A. Isso. Que era Rio Grande do Sul, 3 do Rio Grande do Sul, 3 de Santa Catarina. Como se fosse uma Série B, né? Como se fosse uma Série B, e 3 do Paraná. Hoje tem essa disputa pela Criciúma. Criciúma e outros times estão tentando ver se reconhecem esse campeonato como uma Série B, né? Porque quem ganhava essa seletiva, é uma seletiva, né? Uma seletiva e jogaria a Série A. E o Criciúma jogou, né? Aí teve por regiões, aí teve o Criciúma, teve o 13 Campina Grande, teve alguns times, não lembro quais times são. Mas todos eles jogaram essa seletiva e também classificaram, né? Classificaram para a Série A. Então, nós fomos campeões invictos. Empatamos só 1 ou 2 jogos, o resto ganhamos todos. Fui também o artilheiro dessa competição. E já no início
do brasileiro, nós pegamos o Corinthians. Lá em São Paulo. Verdade. Corinthians lá em São Paulo no Pacaembu. E, puxa vida, com Sócrates, com Casagrande, com Luiz Pereira, com Carlos, tudo de seleção, que há 2 anos atrás nós estávamos torcendo por eles é verdade. Na seleção brasileira. Então, vamos lá, vamos jogar com os caras. E eles iam vindo no meio de semana de uma goleada com um time pequeno lá do Nordeste, 5-0, mais um, eles pensavam. Mas levaram um sufoco. Levaram sufoco, os 10 minutos do primeiro tempo, o Vanderlei cruzou, eu ameacei subir com o Luiz Pereira, eu retornei, ele correu de costas e cabeceou no meu peito, Luiz. Soltei a perna. O Carlos só foi, mas foi por aí. Não pegou mais. Foi por aí, 1-0 pra nós. O que tu acha diferente daqueles times lá de São Paulo pro time de Santa Catarina, por exemplo? Tu acha que era diferente? Questão física, talvez? Ou mais experiência, talvez? Não, experiência, questão física também, mas a logística. Eles estão sempre jogando com competições de alto nível, né? Então tu se compara sempre no alto nível. E isso faz a diferença. E aqui era muito mais brigado do que técnico, né? Justamente, aqui brigado. E prova que brigado que eu já te falo de um jogo nós de Chapecoense lá em Chapecó. Eu, Jorge Veras e o Vanderlei. Nós saímos nós 3 com o supercílio cortado. E o zagueiro que fez o crime nos 3 não levou nem o cartão amarelo. Sem VAR. Sem VAR. É isso. Então tá, Edmilson. Gente, o Edmilson ele tem um compromisso agora, a gente vai... mas eu vou te entrevistar de novo, vamos fazer outra entrevista no dia. Certeza. E eu vou pedir para que ele faça a assinatura da camisa aqui para estrear a camisa. Show de bola! Edmilson, muito obrigado pela tua ajuda e pelo teu companheirismo aí. E espero que a gente se veja mais vezes e faça outra entrevista, né? Quem sabe até participe da nossa live algum dia, tá? Valeu, Edmilson, obrigado. Manda um abraço a todo mundo aí. Um abraço para todos aí que acompanham, todos os participantes. É um prazer estar com vocês. Valeu, Edmilson, obrigado.